Graça e paz, pessoal! Eu sou o Pedro. Eu sou a Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! Acertamos, graças a Deus. De primeira. Pronto. Agora só tá saindo de primeira só. Negócio de verdade. segunda, só depois. Às vezes dá engasgada no cérebro. Eu fico Evancast, não, Evanil. Mas de aí segunda sai. agora só o episódio que sai, né? Só na segunda-feira. É verdade. Tudo. Psh. E como é que você está, Thalita? Eu vou bem, Pedro. Eu estou feliz no dia de hoje, entendeu? A gente tá aqui numa paleta bem, sabe, leve, bem tranquila. Verdade. Eu espero que assim a gente possa ter um dia leve hoje. Amém. Estamos aqui com a convidada do Congresso de Mulheres 2025. Exatamente. Gravando antes do Congresso, mas o episódio vai sair pós-Congresso. Apenas um toque. Já queria profetizar que esse Congresso Vai ser uma bênção. foi uma bênção. É, né? Vidas se converteram, vidas se reconciliaram. Amém. E o mover de Deus veio sobre a igreja e tocou corações. Amém. E... Eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi uma profecia de passado, assim, sendo que vai acontecer. vai Muito acontecer, legal. já tá saindo. E gravamos antes, só que só vai sair depois do Congresso. E é isso. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, de fato, temos algum recadinho para o pessoal que está em casa? Exatamente. Que recados são esses, Pedro? Nosso primeiro recado é para você que acompanha o Evancast ou está assistindo a primeira vez e quer participar, quer abençoar o projeto. Nós temos essa oportunidade, não temos? Com certeza, Pedro. Através do QR Code que fica aqui na parte de cima. Peraí, tem que fazer o sonzinho. Plim! O QR Code fica aqui na parte superior do vídeo. Então, se você já foi abençoado por algum episódio e deseja contribuir para ajudar o crescimento do projeto, que a gente possa trazer conteúdos com excelência, com mais qualidades para vocês, é só contribuir com qualquer quantia que Deus tocar em seu coração, fique à vontade. Mas, se você quer que sua marca também seja divulgada aqui e abençoada através de um patrocínio, você também pode, não pode, Thalita? Sim, nós inclusive temos 2 patrocinadores super especiais para apresentar agora. Olha Está que timing de Deus. É a BrisaNet, na pessoa do nosso irmão Edilson Júnior, consultor de vendas, e EduCortes, na pessoa do nosso irmão Eduardo. Vai estar aparecendo os teasers, os stickers, não sei o nome. Esse negócio de palavra em inglês não é comigo. As tarjetas. Meu Deus, Pedro, é Low Third, Pedro. Pronto, Meu aí, ó. Deus do céu. Uma luz do nosso editor. Vai estar aparecendo Low Third. Dos nossos patrocinadores aqui, como contato Instagram, é só vocês entrarem em contato com ele que eles vão estar trazendo um serviço de qualidade e excelência para você também. É isso, nós queremos agradecer a todas as pessoas que têm acreditado nesse projeto, nos abençoando e incentivando esse projeto a crescer, avançar e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Sim, e a gente também traz a palavra de Deus aqui pelo podcast, você também pode trazer compartilhando para os seus amigos. Você recebe, compartilha com seus amigos para que eles possam receber também de Deus através do podcast. E mais um recado, essa voz que apareceu do além. É verdade. Nós temos o Mick, nossos comentadores, comentaristas, os nossos participantes também do podcast. E aí, gente? Sândalo não tá sozinho. Eu tô aqui também. Temos Sandro, nosso editor. Low Third, hein, Pedro? Não esquece. Salve, pessoal. Tamo junto. Temos... E, Pedro, um detalhe. A sua luzinha tá piscando, viu? Você tá diferente de todo mundo. Poxa, Pedro, você tá querendo se destacar aqui entre nós. Tudo bem que ele é o único homem da mesa, né? Pronto, mas agora aqui sim. nós estamos nesse espaço... Ih! Ó, ele não quer não ficar não. Agora foi. Temos essas vozes do além da mesa daqui pra mesa de lá. De Maria de Fátima, vulgo minha esposa. E aí, gente, como vocês estão? E o nosso editor e técnico de áudio e vídeo, Salve, Sandro pessoal, Lu. salve. E aí? E é isso, estamos aqui agora. Thalita vai ter as honras de apresentar a nossa convidada.
E hoje nós estamos aqui com a presença super ilustre da missionária Érica. Ela que é doutora em filosofia, ensino e história pela UFBA, mestre em ciências pela UFRJ, pedagoga da Rede Federal e revisora da revista da UFMG. Ela tem experiência em educação, ensino bíblico, com ênfase na formação continuada. Ela atua principalmente sobre educação, o papel da mulher na pós-modernidade, educação continuada, formação docente, educação antirracista, educação e sociedade e ensino bíblico. Um currículo muito completo e com coisas muito importantes, mas acima de tudo, uma mulher cheia da presença de Deus. E hoje nós vamos estar aqui para compartilhar esse espaço. Seja muito bem-vinda e é muito bom lhe receber. Obrigada, quero dizer da honra, do prazer de estar aqui com vocês, né? Certamente é presente de Deus essa oportunidade. Estou aí bastante animada para esse nosso diálogo dessa tarde. Amém. É um prazer estar recebendo você aqui, falando isso em nome do podcast, da igreja também, no nosso congresso, que eu tenho certeza que você vai contribuir muito, Deus vai te usar, trazer uma palavra poderosa dos céus para toda a igreja, não só para os internautas que vão acompanhar no podcast, mas também para a igreja que vai estar acompanhando no Congresso das Mulheres 2025. E para a gente iniciar aqui, em meio a um currículo imenso de várias coisas importantes, a gente quer saber como foi que você conheceu, como foi sua conversão, como foi que você conheceu a Cristo, em meio a tantas formações. O conhecimento do Senhor precedeu a formação acadêmica. E é interessante falar um pouco sobre a minha trajetória, porque eu acho que essa trajetória ela reflete muito quem vos fala do lado de cá nesse dia, né? Porque às vezes quando a gente olha o currículo, quando a gente vê, de repente, o que a pessoa é hoje, né, a gente precisa entender toda a história que está por detrás dessa formação acadêmica, né? Então, eu sou Érica, eu sou fruto de um relacionamento que uma mãe esperou 10 anos para me ganhar, achava que era estéril. Então, depois de 10 anos, minha mãe descobriu aos 7 meses que estava grávida de mim. Caramba. Então, vocês imaginam que eu sempre fui o cheirinho da mamãe, né? Depois de 10 anos, achava que eu não ia ter filhos, e de repente, vem Érica. Nesse contexto todo, eu venho de um parto com muitas complicações. Tanto que o médico chegou para meu pai e perguntou, quem você quer? Vamos ter que fazer uma escolha. Mas Deus foi gracioso e estamos aqui, do ponto de vista que cheguei até aqui. Mas a história não foi assim. E é interessante eu falar um pouco disso, porque para responder o que você me pergunta, como é que eu me converti? Como foi esse processo? Né? E a minha vida ela é trilhada e ela caminha muito por perdas, muitas perdas, quais me fizeram ser Érica hoje, talhada e tecida por essas perdas. Minha mãe, falei, né, teve toda essa questão e depois, mais ou menos de uns 6, 7 anos, ela ficou grávida novamente. Teve muitas dificuldades. Eu sobrevivi, meu irmão não. Passaram mais ou menos em torno de uns 2 anos, eu tive a minha avó, que era quem cuidava de mim, assassinada. Foi uma situação bastante delicada, familiar. Logo depois de um ano, meu pai morreu. Morreu de explosão. Numa indústria de ferro, Gusa, e o ônibus, o transporte que ele estava caminhando explodiu quando pegou um ferro e foi uma questão, a gente nem viu o corpo, porque isso se deu na época do Natal. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, tanto que lá em casa a gente não comemorou Natal por muitos anos, porque tinha essa questão toda. Pois bem, quando isso acontece, há uma ruptura familiar muito grande. Nesse processo de perda, minha mãe fica abalada psicoemocionalmente de forma muito severa. E eu me lembro que eu era pequena e ela pegava na minha mão e ela dizia assim, vamos pro portão esperar seu pai, ele não morreu não, isso é coisa que botaram na nossa cabeça. Porque ninguém viu o corpo, você viu o corpo? Aí eu pequena falava, não. Aí ela dizia, nem eu, então vamos pro portão. E nós ficamos durante vários meses, e eu ouço dizer anos, a gente ia pro portão. E eu me lembro disso de maneira muito específica, eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Nesse contexto, eu venho de uma família de samba. Minha mãe era cantora de pagode e eu fui criada nessa família de samba, tudo. Me lembro de eu pequena, tem as fotos, cheio de plumazinha na cabeça, dançando na frente das crianças. Enfim, minha mãe da comissão de frente, de bateria. Não sei se eu falei pra vocês, mas eu sou carioca, né? Eu tenho cara de baiana, jeito de baiana, cabelo de baiana, voz meio baianada, mas eu sou carioca. E aí, dentro desse contexto, a gente
começa nessa tragédia familiar. E uns vizinhos que eram evangélicos se aproximam da minha mãe. E Deus começa a fazer uma obra na nossa família, na nossa vida. Mas quem se converte primeiro sou eu. E aí eu me converti quando eu tinha 15 anos de idade. E aí, vamos fazer a cronologia, né? Na questão temporal. Então, nós ficamos mais ou menos 5 anos nessa tragédia específica, né? Imersa nesse luto profundo. E aí eu me converto aos 15 anos de idade. E quando eu me converto, o Senhor começa a mudar a minha história. Então, eu venho de uma conversão de muitas dores, né? O Senhor me resgatou de um mar de dores psicoemocionais. Eu sempre falo, eu tinha tudo para ser muito doida, mas Deus cuidou de mim. E uma questão do que acontece na minha conversão é porque, por causa de toda a questão de perda, minha mãe fica muito abalada e ela começa a ter muitas doenças psicossomáticas, né, dentro dessa questão da perda. E eu me lembro que eu era pequena e ela falava para mim, e aí responde um pouco o currículo, porque ela falava para mim assim, olha, você já perdeu avó, pai, mãe, todo mundo, você não tem avó materna, você não tem avó materna, você só tem eu, e eu sou doente, e você precisa ter um rumo na vida. Você precisa ser diferente de mim. Então eu vou fazer o que eu puder, você vai estudar para você ter a sua vida, porque eu não vou durar muito. E como eu não vou durar muito, eu quero te dar toda a instrumentalidade do ponto de vista não só emocional, que ela dizia, para você ficar só, tá? Mas do ponto de vista mesmo social e financeiro, para que você tenha condições de se manter. E aí responde um pouco o currículo, né? Porque eu digo sempre que eu fui tecida para dar certo. Eu fui tecida para estudar. Então, eu trago isso e eu trouxe isso muito comigo. Aos 17 anos eu já tinha passado no primeiro concurso. Eu passei em 6 concursos, né? Por quê? Aí você diz assim, por que você passou em concurso, Érica, nisso tudo? Porque minha mãe era doente. E eu entendi que eu precisava ter condições socioeconômicas de dar uma qualidade de vida melhor para ela. E eu pego isso que a minha mãe fala para mim e eu vou fazendo concurso, passando em concurso, fazendo, até que eu passei no concurso, que é o concurso do MEC, né? Que foi do Ministério da Educação, que era descentralizado na época, porque é do concurso de 2006. E a gente eu fui crescendo até que realmente aconteceu o que ela falou. Ela morreu jovem, né? E ela morreu e eu fiquei. Mas fiquei acolhida pelo Senhor. Ela tinha se convertido antes, né? Fiquei acolhida pelo Senhor. Fiquei, como eu digo sempre, acolhida pela igreja, né? Fiquei morando sozinha até casar, fazendo as minhas coisas. E aí, quando ela falece, há um cuidado muito grande do Senhor, porque aí eu já tinha aquilo que ela falou para mim. Eu já tinha condições de morar só, eu já tinha minha casa, eu já tinha meu carro, eu já tinha meu emprego, eu já tinha tudo. E acima disso tudo, eu tinha o Senhor, que foi quem me amparou. Então, essa é a minha história de conversão e essa é a história do currículo, né? Porque sempre as pessoas olham o currículo e dizem assim, rapaz, mas que tanta coisa, que tantos cursos, que tantos concursos, que tanta trajetória, né? Mas foi uma trajetória tecida pela dor, mas uma trajetória de muito cuidado de Deus. Então, quando eu olho para o meu currículo, talvez as pessoas olhem para esse currículo do ponto de vista da epistemologia acadêmica, né? Do ponto de vista de alguém que tem muitas formações, enfim, alguém que participa de algumas questões, alguém que está vinculado a algumas instituições. Mas quando eu olho esse currículo, eu olho do ponto de vista do currículo cercado pela graça de Deus, né? Que caminhou comigo e me levou até então, cercado do cuidado do Senhor através da sua igreja, e isso me faz chegar até aqui, para dizer que Deus cuida de histórias, né? Deus cuida de histórias. Eu sou uma sobrevivente de uma história muito complexa, mas uma história de muito cuidado. Então, Deus fez que a órfã hoje habita em família, né? Então, Deus restaurou minha história. Eu respondo 2 perguntas aí. Como foi a minha conversão e como se deu esse currículo que às vezes as pessoas olham e dizem, que legal. E eu olho e digo, que graça de Deus, que cuidado de Deus, que misericórdia de Deus. Então, é mais ou menos por aí. Então, eu sou uma pesquisadora, eu sou uma acadêmica do Senhor, porque eu sei que foi Ele que fez isso tudo. Amém. Amém. É isso. Às vezes a gente vê os títulos, vê tudo, mas não vê a trajetória de que foi para chegar ali, né? Ela conseguiu vencer, mas como ela conseguiu vencer? A gente não vê a escalada, só vê o topo, né? E uma história impressionante, uma história marcante. E também eu vejo também que é uma representante de Deus em meio aos acadêmicos, em meio a pessoas que precisam ouvir. Eu creio muito que
Deus, a igreja, né, tem que ter representantes em todas as áreas, seja área de escola, área jurídica, área de futebol, área onde for, tem que ter um representante de Deus ali para levar o evangelho, para apresentar o único caminho que leva à salvação. Amém. E em meio a essa sua trajetória, e depois que você conheceu a Jesus, quando foi que você viu que o seu chamado de ministrar, o chamado de levar a palavra do Senhor por meio da pregação? É interessante que eu não comecei pregando, eu comecei cantando. Né? Se você chega na minha igreja lá no Rio, as pessoas, se você perguntar assim, quem é Érica? Eles vão dizer assim, Érica é levita. Porque eu sempre cantei. E é interessante que nessa decorrência, né, de caminhar, eu cantorei para a igreja ministrar, cantava em casamento, tudo. Eu comecei a me voltar para a área do ensino, né, no ensino bíblico. E aí, dentre as formações bíblicas, eu comecei a ministrar na escola dominical, professora de escola dominical. E aí o pastor começou a pedir para eu fazer as aberturas da EBD. Quando eu comecei a fazer as aberturas da EBD e fazia os pequenos devocionais, né? Que a gente falava 5, 10 minutos, rapaz, Érica, leva jeito para esse negócio. E aí o pessoal começou assim, então faz a abertura do culto das mulheres, faz a abertura do culto dos jovens. Aí eu fazia. Aí aquela devocional de 5, 10 minutos já começou a passar para 20, tudo. E aí, aos poucos, de maneira muito especial, eu digo que foi um delinear do Senhor. Ele começou a trabalhar comigo essa questão da pregação. Então hoje, talvez, se você pergunta às pessoas quem é Érica, elas já não vão mais dizer que é Érica que canta. Eu até quase não canto mais, né? Mas vão dizer é Érica que prega. Então foi uma transição mesmo da parte do Senhor em relação a isso. E tem a ver, e aí eu acredito nas profecias, né? A Bíblia fala, crê nos profetas e prosperareis. Então, eu acredito nas profecias. E eu recebi uma profecia, uma vez eu fui cantar numa igreja, e uma irmã falou comigo, olha, o Senhor está dizendo para mim que vai chegar um tempo e que você vai deixar de cantar. Você vai passar só a falar da palavra, a pregar. Eu olhei para ela e aquilo me pareceu tão etéreo, porque era uma coisa que eu fazia, eu sempre fiz, eu era chamada para aquilo, eu tinha agenda para aquilo, eu era ali no Ministério de Louvor, e ela virou para mim e disse assim, vai chegar um tempo e o Senhor me fala que o Senhor vai fazer a transição, que você vai pegar a palavra. E os anos passaram e hoje aquilo que o Senhor fala acontece, né? Quando é do Senhor acontece. E eu digo hoje que eu me identifico com essa questão da administração da palavra. E eu sempre digo, é um prazer, uma honra e um privilégio falar daquele que fez tanto por mim e por nós, né? E cuidar. Então essa foi a transição. Foi naturalmente. Amém, amém. Na verdade, assim, achei muito interessante porque, primeiro, você sempre fez, você sempre cantou, você sempre esteve ali. Então, acho que foi muito engraçado na sua cabeça pensar, tipo, isso não faz o menor sentido, o Senhor não me chamou pra isso. E, na verdade, tá o Senhor indo tudo bem, também. né? Tá indo tudo bem, líder de louvor. Tô crescendo ministerialmente e o Senhor do nada vem. Pois é, era mais ou menos isso, né? Mas é importante as questões, o louvor, né? O louvor precisa ser imbuído da palavra. Sim. E o líder do louvor, ele precisa ser alguém que ama a palavra, porque senão o nosso canto é vazio. Né? Eu vou chegar, vou ministrar o quê? Aquilo que disseram, aquilo que falaram, aquilo que ouviram, Perfeito. Aquilo que estava na música. E quando eu pego um hino para adorar, eu preciso entender o que diz o hino. Saber o que está cantando. Saber o que está cantando. Então, eu acho que foi dentro dessa perspectiva que o Senhor começou a trabalhar muito comigo, porque eu sempre estudei muita palavra, sempre fiz curso nessa área, porque eu queria entender a palavra para ter uma autoridade de estar louvando, sabendo daquilo que eu estava falando. Então, essa transição, essa articulação, ela ficou bem tranquila nesse decorrer. E eu sou uma pessoa, assim, eu gosto muito de falar, né? Eu gosto muito de falar. Então, quando chamaram para fazer o podcast, bora, vamos agora, na hora. Uma pessoa que gosta de falar, recusar uma oportunidade para falar. A gente não recusa a oportunidade para falar, né? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente vai orientando e trabalhando nessa questão da verbalização, né? De comunicado, dialogar. É mais ou menos isso. Eu achei muito essencial o que você falou sobre o ministro de louvor ser alguém que precisa conhecer a palavra de Deus. Porque pensando sobre...
o contexto das pessoas que chegam à igreja. Muitas pessoas, às vezes, não vão ter conhecimento da palavra, mas elas vão ter, às vezes, mais interesse pelo louvor. Ou então, muitas pessoas que, às vezes, não têm a educação necessária para fazer uma interpretação mais a fundo da palavra, mas aí o louvor pode ser uma ferramenta poderosa para levar a palavra de Deus para a vida dessas pessoas. E aí, a importância da gente falar sobre como o ministro de louvor precisa ser alguém que conhece a palavra de Deus e como os louvores também precisam ser bíblicos, porque eles vão ser uma ferramenta para as pessoas conhecerem a palavra e elas se aprofundarem em fé. Isso é muito importante. E a gente ter pessoas que falam sobre isso e tornam isso algo como um objetivo a ser cumprido é muito importante, porque a gente precisa que a igreja toda cresça junto na palavra e não só no louvor. Enfim, assim, muito legal, muito interessante mesmo. Agora, eu só queria voltar um pouquinho sobre a sua história ali de conversão e sobre, enfim, todo esse momento. Você falou que foi muito sobre a graça de Deus e sobre o cuidado de Deus, sobre como ele usou a igreja para lhe apoiar nesse momento. E eu queria saber se tem alguma história que você tem sobrenatural ou não, a história natural, mas você viu ali o cuidado de Deus, para contar pra gente, tipo assim, teve essa situação e aqui eu vi o cuidado de Deus em um momento específico. Teve sim, teve uma situação... Olha, eu tenho várias situações, né? Mas quando você estava falando assim, veio uma muito especial na minha cabeça. Eu disse pra vocês que eu sempre tive que cuidar de uma mãe fragilizada, né? Sim. Emocionalmente também, de enfermidades, enfim. E eu me lembro que uma vez eu já tinha gasto todo o meu salário em remédios, medicações daquele mês. E, aliás, uma história vai casar com a outra. E eu fiz uma oração, sabe? Eu estava saindo e falei, Senhor, eu morar numa cidade pequena. Sabe que cidade pequena tem aquele negócio que você compra e paga depois na farmácia, né? Você nem de cartão. Você vai dizer assim, anota aí, fulano, que caderninho, depois... Caderninho abençoado. O caderninho abençoado. E aí eu disse, eu vou ter que ir lá pegar o caderninho. Mas eu me lembrei assim, gente, o caderno já uma agenda quase. Porque eu já estava devendo muito aquele mês. E eu pensando assim, como é que vai ser para pagar essa questão? Falei, vou ter que pegar da banca, enfim, vou ter que fazer alguma coisa para poder honrar aqueles compromissos. Porque crente compra e paga, né? Essa é a premissa. Ou precisa ser. E aí, dentro dessa perspectiva, eu falei, eu vou sair, porque eu me lembro até hoje, era um remédio chamado Captopril. E aí eu disse, eu vou ter que comprar, não tem como, não pode ficar sem. E aí eu saí, quando eu saí, eu cheguei no portão, eu abri o portão, eu olhei e tinha R$50, assim, me lembro como se fosse hoje. E olha que tem muitos anos isso. E aí tinha R$50 caído, assim, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, tipo assim, tem dono, como é que é isso? Peguei e fui na farmácia e comprei e ainda paguei um pedaço do caderno, né? É um cuidado de Deus. Outra feita, me lembro que eu estava em casa e uma amiga minha, que na época não se identificou, hoje até ela mora na Espanha, Elisama, amo demais. Ela viu que a gente estava passando algumas coisas. E aí chegou, bateu em casa, e aí pegou e falou assim, aqui é do mercado. É do mercado. Quando abriu, assim, aquelas motinhas, né, que vem com... tal, uma feira, uma compra do mês enorme. E aí eu disse, quem entregou, né? Quem botou aqui, como é que foi? Eu disse, não, só mandou dizer que foi o anjo. O anjo mandou pra você. Eu disse, bendito. Bendito seja Deus que mandou o seu anjo. Enfim, era tudo que a gente precisava para aquele mês. Era tudo que a gente precisava para aquela situação. Passaram anos e anos e anos. Eu sem saber quem foi. Depois de muitos anos, realmente, uma igreja tinha 500 membros e as pessoas eram super acolhedoras e amadas, sabiam do que eu passava, né? E aí, depois de muitos anos, quando foi na época do meu casamento, quando ela foi me abraçar, ela disse, o anjo da feira mandou um abraço para você. Eu disse, foi você. Foi você. Já tinha passado muitos anos, né? Eu já estava em outra perspectiva. E aí ela foi, naquele momento, ela foi e falou, foi eu. Aí eu abracei e disse, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. Então, isso é muito sobrenatural. É muito sobrenatural. Né? Refletir isso, conversar sobre isso e poder falar para as pessoas mesmo do ponto de vista da esperança. Há esperança para o seu momento, há esperança para o que você está passando, há esperança para a sua dor. Às vezes o mover do Senhor não é o que nós esperamos. Ora, se você pensasse assim, o que era que eu esperava naquele momento? O sobrenatural, minha mãe curada, deu tudo certo, estamos aqui, tudo. Mas qual foi o mover que Deus fez? Né? Foi o que Ele quis. Mas ao mesmo tempo Ele cuidou de mim. E aí me dá também perspectiva de estar aqui dialogando com vocês, com outras pessoas, dizendo assim, tem esperança, o Senhor cuida, o Senhor cura, o Senhor honra, o Senhor sustenta. Né? Então, isso é muito especial. Eu tenho várias questões de cuidado de Deus. E depois, outra feita que eu vejo aqui, eu também tenho que falar do meu casamento. Porque você fala, como é que Erika veio parar na Bahia
como é que foi isso? Ela tá dizendo que ela é carioca. É verdade, né? Que você tava no Rio de Ela tá dizendo que Janeiro. ela tá dizendo que ela é carioca. Ela tá dizendo que ela ficou lá. Como é que ela foi parar na Bahia? Que negócio foi esse? Então isso tem muito a ver também com o meu casamento. Coraçãozinhos, beijinhos para amor. Momento coração, Pode né? ser. Coraçãozinho na tela. Mas enfim, né? Isso também tem muito a ver com um cuidado de Deus, que também foi essa relação com o meu casamento, que me faz chegar na Bahia através do amor, não a Bahia, mas ao baiano, como eu digo, né? E me fez chegar até aqui também de maneira muito especial. Talvez não vai dar para falar hoje, é outro momento, sobre essa história de amor, mas também tem muito a ver sobre o cuidado de Deus também na minha vida. Tenta dar uma sintetizada, eu fiquei bem curiosa. Pois é, eu estava na minha igreja, né? Conversando, vou tentar resumir. Sintetizar ao máximo. Sintetizar ao máximo essa história de amor que dá um livro. Mas legal. enfim, eu estava na minha igreja e eu falei para vocês que eu sempre fui muito envolvido com o ensino, né? E eu era superintendente da escola dominical, ali da escola dominical. E era também professora dos jovens. Aí o pastor virou para mim, minha mãe tava bem doente na época, foi perto mesmo dela falecer, eu ali, adolescente, ser para jovem. E aí o pastor virou e falou assim: Érica, olha só, eu sei que você tá super cheia de coisas, mas vai chegar aí um seminarista, ele é novinho, assim, você deve ter uns 19 anos, 18, por aí. Ele falou assim, acho que ele tem uns 19 anos, o pastor falou. Cuida dele, porque ele vai chegar longe da família, tá na Bahia, vai fazer estágio aqui, e eu gostaria que você desse acolhimento para ele, porque você é uma pessoa muito envolvida aí na igreja, enfim, interage ele com os jovens e tal, eu vou te deixar incumbida disso, porque eu acho que você é a pessoa responsável. E aí chegou, né? Chegou o Anderson, e a gente ficou muito amigo. Mas amigo de verdade. Eu nem pensava nessas coisas com ele. Nem pensava. Era amigo mesmo, eu tinha tanta coisa para me preocupar, né? E a gente ficou muito amigo. E nessa amizade, nesse contexto todo, eu vinha, quando eu me converti, eu namorava. E depois de 3 anos que eu namorava, eu continuei, e aí para os jovens, isso é interessante para os jovens que vão nos ouvir, é importante a gente ouvir a voz do Senhor e pedir orientação de Deus para essa questão de relacionamento. E aí eu me converti, eu namorava, e aí ele falou assim, ou esse negócio de igreja, ou eu. Não dá certo não. Ou é a igreja ou eu. Eu, naquele contexto emocional, passando por um monte de coisa, ele me acolheu. Como é que eu vou deixar um ótimo partido? Minha mãe gosta, todo mundo gosta. Minha família, como eu vou deixar? Enfim. E até que chegou um dia, ele disse assim, ou eu ou a igreja. Porque, Érica, não tá dando certo esse negócio. A gente tá namorando 3 anos já. E não tá dando certo esse negócio. E eu fiz 18 anos. Eu disse, sabe uma coisa, eu quero me batizar. E não batizar porque eu tinha medo. Que eu falava assim, não, vamos batizar não, porque... né? Eu assim, eu não sei como é que vai ser esse negócio em relação a ele e tal. Enfim. E ele chegou pra mim e disse assim, ou eu ou a igreja. Eu disse, a igreja. Eu achava que ele ia se arrepender. Uau. Ele não se arrependeu. Emagreci 10 quilos de tristeza. Mas eu tinha um propósito. Eu queria servir ao Senhor. E aquele relacionamento tinha me colocado na posição. Ou eu me colocava realmente como serva de Deus, ou eu abria mão de tudo aquilo em favor de um relacionamento. E aí eu fiquei firme com o Senhor. E eu me lembro que uma amiga minha chamada Viviane, que era de uma igreja pentecostal, que era um negócio assim, chegou e falou, eu vou te levar numa irmã que vai fazer uma oração por você. Eu disse, que negócio é esse? A minha igreja sempre foi uma igreja tradicional, mas que eu era nova convertida, assim, tudo. Eu vou te levar num lugar que a irmã vai orar por você, numa igreja assembleia e tal. E ela me levou. E aí, quando ela me levou, fazendo muito resumida a história, eu me lembro que eu cheguei lá, fiquei lá atrás, na igreja. Aí a irmã falou assim, você... Aí eu disse, é agora. Vai falar que vai dar tudo certo, que ele vai voltar pra mim, que ele se arrependeu e tal, né? A gente naquela expectativa. E aí ela disse assim, você vem aqui, meu, olha só. Não é de Deus não, tá? Deus não tem isso que você tá pensando pra você. Deus não tem esse relacionamento. Pode ficar no Senhor. Vai demorar muito para você casar. E a lágrima você descer. Vai demorar muito para você casar. O Senhor manda te dizer o seguinte. Que os anos vão passar e você vai esquecer dessa nossa conversa. Mas tem um sinal de que Deus vai te dar em relação ao seu esposo. E na hora certa você vai lembrar. Ele é branco. Quando ela falou isso, eu já caí. Meu Porque eu disse assim, não faz negócio desse, eu quero meu negão, não quero saber dessa história. E a irmã disse, a lágrima caiu mais 2 vezes que ela falou isso. E ela disse assim, ele é branco, ele é de longe e ele é de ministério.
E tem um sinal, você vai esquecer disso tudo. Os anos vão passar, eu já pensei, vou casar velha, né? Minha cabeça já ficou isso. E a irmã falou assim, na época certa, você vai perguntar ele assim, como você veio pro Rio? E ele vai dizer, eu vim de ônibus. Porque não vai ser comum as pessoas virem de ônibus pro Rio. Passou ano. Isso que eu tô falando foi 95 para 96. Essa história que o meu pastor me chamou e falou pra eu dar atenção e carinho pro rapaz, foi em 2004. Caramba. 8 anos. Foi. E eu não comecei a namorar antes de 2004. A gente ficou amigo, passou o tempo, tudo. Quando foi em 2007, 2006 para 2007, Caramba! ele ia embora pra Bahia. Ele ia voltar. E aí, quando ele ia voltar, um dia ele tava pregando, e a gente é amigo mesmo. Ele tava pregando e eu olhei pra ele e falei, gente, mas como ele é interessante. Aí eu olhei e disse, é tão bonito. Eu não percebia ele decorrer desses anos todos. E eu olhei e falei, mas como ele é lindo. Aí escrevi na minha Bíblia assim, eu e Anderson, quem sabe? Um monte de coraçãozinho assim. Aí botei, Deus sabe. E passou. Ninguém zoava a gente, ninguém brincava com a gente. A gente era realmente amigo e fazia a obra de Deus juntos. E aí, quando terminou o culto, uma irmã chamada Érica virou pra mim, você e Anderson. Ninguém fazia isso. Aí eu disse, por que para com isso, me deixa de bobeira? Que eu não quero saber dessa história. Mas eu já... Enfim, Anderson se arrumou pra vir embora pra Bahia. E aí ele veio embora pra Bahia. Tem toda uma história que eu tô resumindo. Caramba, ele veio embora pra Bahia, nós não namoramos. E depois de 2 anos ele me ligou dizendo que gostava de mim. E eu gostava dele. E aí o que aconteceu? Eu falei pra ele, eu preciso fazer uma pergunta. Eu lembrei. Uau. E aí ele disse, o que foi, Érica? Aí eu disse, olha, você é branco, você é de ministério. Me diz uma coisa, como você veio pro Rio de Janeiro na época? Ele disse, Érica, era assim, foi um horror. Ele disse, porque você imagina, você fazer uma mudança de ônibus. Eu queria ter vindo de avião, mas a minha mãe ficou tão apertada na época, teve um problema. Ela perdeu o dinheiro e emprestou pra alguém. Foi um caos. E eu tive que vir de ônibus. Aí eu parei. Eu disse, eu aceito. Caramba! Eu aceito. E aí ele foi pro Rio, a gente namorou, nos casamos e vamos fazer 16 anos de casado esse ano. Uau! E temos um casal de gêmeos, Esther legal. e Daniel. Pronto, essa é um pouco da minha história. Tem coraçãozinhos na tela aí, por favor. Aí, alô, meu editor. Coloque coraçãozinhos nessa Coraçãozinhos tela. Entendeu? Por favor, Porque foi mais ou editor. menos assim. E foi assim que eu vim parar na Bahia. Que história Passada. impactante. Desse jeito. Eu estou passada. Pois é. Tá foi vendo? assim. Ela ia passar por aqui sem contar essa história. Diga aí, Aí eu Rapaz. passava por aqui, Cara! Foi assim que a Érica chegou na Bahia, desse jeito. Mas eu acho tão importante, principalmente pessoas que, assim, que têm suas vidas consagradas a Deus, que têm realmente, assim, todas as áreas dedicadas ao Senhor. É tão importante que a gente ouça as histórias, porque é assim que a gente conhece o Evangelho na prática. Para além daquilo que já passou, mas o Evangelho hoje, o real. E também eu acho tão importante a gente conhecer melhor as experiências que pessoas que nos inspiram ali na casa de Deus, na presença de Deus, que elas compartilhem, porque isso nos inspira a fazer a mesma coisa, a tomar os mesmos passos de fé. E, sinceramente, assim, sensacional, assim, suas histórias, sua história de conversão, sua história de perseverança também, sua história do seu relacionamento, mas eu acho que principalmente a sua história de perseverança é o que mais tocou meu coração, assim, porque uma fé inabalável, que não se abala pelas circunstâncias, mas que permanece, porque a gente, como ser humano, não é fácil a gente permanecer ali com fé quando as circunstâncias estão diferentes daquilo que a gente criou a expectativa, ou quando nossas expectativas são quebradas. Isso. E aí a gente permanecer com fé, sendo que, tipo assim, você fez todo um plano, você disse, Senhor, vai ser assim, vai ser assado, e eu creio que será, eu profetizo em nome de Jesus, você cria um cenário, e ele se foi. Aí Deus disse, esfarela, calma, e aí não é você... bem assim. E a sua fé não se abalar e você permanecer, às vezes é difícil. Porque a gente criou um cenário onde Deus seria bom se ele fizesse coisa X não aconteceu. E agora Deus deixou de ser bom. E aí a fé permanecer é algo assim, realmente dom de Deus. Porque fé é dom de Deus. E aí é muito importante a gente ter histórias de pessoas que viveram todas essas coisas, mas não abandonaram a fé, continuaram crendo em Deus e continuaram também compartilhando sobre o cuidado de Deus mesmo nos momentos de adversidade, porque também Deus continua trabalhando e é sensacional, assim, sua história, antes de você chegar, você já começou só contando sua história de conversão, pra mim já foi de verdade muito inspirador, mas sensacional.
Sim, sim. E, Érica, no decorrer dessa sua caminhada, quando você descobriu seu chamado, teve algum desafio, alguma coisa que você passou assim e falou, Deus, tá difícil Que vontade de de parar. passar por isso, eu não sei se eu vou conseguir. E quando você estava passando por esses desafios, como foi sua preparação, como foi um pouco disso? Conta pra gente. Eu diria que a gente passa todo dia. É o desafio de permanecer. Independente de um chamado mais específico, que está mais à frente, um chamado mais proativo, né? Aquele que aparece, né? Ou daquele que está nos bastidores, o desafio é permanecer. Primeiro porque nós vivemos num mundo muito complexo, né? Nós temos as nossas complexidades. Depois porque eu estou num meio muito complexo, né? O meu meio é muito complexo. Eu sempre digo que é um desafio estar e fazer a obra de Deus. E aí eu quero contar só uma coisa que eu acho que Fica à vontade. isso tem muito, muito a ver com o que eu vou falar aqui agora. Desde quando eu comecei minha formação acadêmica, e mais profunda, né? Mais densa, eu faço parte do grupo de pesquisa, tem CNPq, tem muita coisa. Aquilo tudo que você sabe que acontece na universidade, né? E eu tenho um ministério, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho filhos, eu tenho grupo para cuidar, enfim, eu tenho toda essa questão. Mas eu tenho uma coisa comigo. Eu disse, Senhor, eu não deixo de fazer a tua obra. Eu não deixo de fazer a tua obra por causa de concurso, eu não deixo de fazer a tua obra por causa de mestrado, eu não deixo de fazer a tua obra por causa de doutorado, eu não deixo porque eu sei que isso, eu só estou onde eu estou porque a tua graça me sustenta e a tua mão é sobre mim. Se o Senhor sair, não sobra nada. Se não for ele o pilar, não sobra nada. É areia, é casa na areia. Então, eu tenho isso muito comigo, né? E eu me lembro que aconteceu uma coisa muito específica quando eu estava fazendo doutorado. Eu fiz doutorado no Instituto de Física e Química da UFBA. E aí foi muito desafio, porque é um doutorado muito específico, né, de nível 5, médio, enfim. E eu tinha uma prova de matemática para fazer desse doutorado na segunda-feira. Eu estava de boa, não tinha nada na igreja, não coloquei meu nome na escala, eu disse, eu vou no culto de manhã na escola dominical, à noite não vou na igreja, vou ficar estudando, porque segunda tem a minha prova. Ligou um amigo pastor e disse assim, Érica, tivemos um problema. O pregador da minha igreja, de amanhã à noite, da conferência missionária, teve um problema familiar, ele não vem. Eu preciso de um pregador. Meu esposo falou, não podia porque ele estava pregando na igreja. Ele disse, Érica, aí eu me lembrei do que eu tinha falado com o Senhor. Que nada era maior do que o chamado, do que a obra. E que eu tinha um compromisso com ele, que eu não deixaria de fazer a obra dele por causa de nenhuma questão. Aí eu disse, eu vou. Quando eu disse que eu vou, meu esposo falou, Érica, tu tem prova. Que horas você vai dormir? Como é que vai ser isso? Para amanhã de manhã. Eu falei assim, eu vou. O colega, só que essa prova, ela era em dupla. E tinha uma parte que era um trabalho. O trabalho era aquele trabalho de lascar, dificílimo. Eu disse, não tem problema. Eu ia fazer ele agora à noite, não vou fazer. Eu vou pra igreja, durmo de madrugada, entrego ele de madrugada e de manhã eu vou fazer a prova. Vou pra Salvador, não tem problema nenhum. Ele disse, rapaz, eu acho que você... Mais ou menos isso, né? Ele quis amaciar pra não... Rapaz, eu acho que você vai pegar uma situação. Pois é. O colega que era a minha parte mandou. Eu não pude abrir antes de ir pro culto. Eu vi que ele mandou assim, oi, Érica, mandei a minha parte só pra você anexar a sua e tal. Pensei, meu Deus, ele mandou a dele, não tem perspectiva que eu vou fazer a minha depois. Falei, ok, eu mando o anexo de manhã, a gente conversa. Fui pro culto. Cheguei no culto, conferência missionária, todo mundo falou, vamos tirar foto, pastor. Aquele jeito, né? E eu pensando assim, eu tenho que ir embora. Eu pensei que pastor assim, eu vou pregar e eu vou sair. Falei, mas não tem como eu sair, eu vou ficar. Aí eu pensei, vamos tirar foto, vou lanchar na cantina. E eu pensei, meu Deus, vou lanchar na cantina, enfim. Meu trabalho, enfim. Terminei, tirei foto com os irmãos, conversando aquele negócio todo. Cheguei em casa, quando cheguei em casa, ela falou, mas você demorou, Érica, como é que vai ser isso? Rapaz, eu disse, não, vai dar tudo certo. Vai comer não, vou comer não. Vou abrir aqui do colega, Fabiano. Eu abro, vejo o que ele fez dele fazer. Quando eu abri, ele não tinha feito. Ele não tinha feito o dele. Ele errou, ele fez o meu. Aí eu disse, lascou. Porque agora eu vou ter que fazer o dele. O meu, pelo menos, eu sabia a parte que eu tinha estudado. E o dele, não. E aí eu falei, vou ter que ligar pra ele. 10 e pouco da noite, liguei. Falei, colega, a gente tem um problema. Você fez a minha parte. E eu vou te pedir o seguinte. Eu vou fazer a sua. Eu não estudei muito bem a sua. E a gente vai ter que dar um auxílio. Ele falou, Érica, não. Ninguém faz a minha parte. Faz o seguinte. Eu já fiz. Fica pra você. Tá tudo certo. Você não faz nada então mais hoje. Tá tudo ok. E eu faço a minha. Porque a minha eu já sei. Eu errei, não sei o que aconteceu na minha cabeça. Mas então deixa que eu faço o trabalho inteiro. Fique em paz, Érica. O que aconteceu? Eu não precisei fazer nada. Ele fez a minha parte e fez a parte dele.
O que eu precisei? Obedecer e fazer a obra do Senhor, que eu falei que eu não ia deixar de fazer por causa de nada e ninguém. Observação, tirei 10. Se eu tivesse feito, eu não tinha feito também. Talvez não teria tirado 10. O que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com essa questão toda? Quando a gente prioriza as coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Sim. E é esse lema que eu tenho levado para mim. Eu tenho a cada dia buscado priorizar as coisas do Senhor. Eu tenho a cada dia buscado priorizar. E o Senhor tem, pela sua graça, pela sua misericórdia, mesmo não me devendo nada, Ele tem cuidado também das minhas. Então eu quero deixar isso como um cuidado mesmo para quem me escuta, sabe? Porque às vezes a gente fica como Salomão vai dizer, a gente fica correndo atrás de gente cheio de vaidade. Eu vou fazer isso porque o Senhor sabe. Eu não vim no culto porque eu precisava fazer isso. Olha, mas eu não... Claro, a gente não vai negligenciar. Agora a gente precisa priorizar. Dar prioridade porque é prioritário. Então, eu diria assim, são muitos desafios. Eu falei com a irmã hoje da União Feminina, né, que foi almoçar comigo. Almoço delicioso. Parêntese, pronto. Delicioso. E eu falei pra ela assim, você me ligou na hora certa. Porque um dia depois que você me ligou, eu descobri que na segunda-feira, à tarde, e já na terça-feira, eu vou ter que viajar por causa do serviço. Eu tenho um monte de coisa. Se você me ligasse um dia antes, eu falava, eu não posso ir pra Paulo Afonso, que é muito longe. Como eu vou chegar e vou ter que viajar no outro dia por causa do serviço? Enfim, ela me ligou. Eu falei que sim. Eu falei, como vai ser? Agora eu vou ter que chegar e vou ter que viajar. O que eu tive que fazer? Organizar tudo, deixar tudo pronto, porque eu já sei que eu vou chegar na segunda-feira, eu tenho que só terminar umas coisas e vou ter que viajar. E estou aqui, tendo o privilégio de estar com vocês, e eu sei que Ele vai cuidar de todas as coisas. Então, Amém. É um desafio. Não é fácil, né? Eu continuo a cada dia matando o leão, e quando não dá para matar o leão, a gente dá uns cascudos nele, entendeu? Mas a gente não deixa, entendeu? Porque fazer a obra do Senhor é difícil e sempre vai ser. Sim. Agora é preciso se esforçar. O céu é tomar da força. Senão, o negócio ia ser muito tranquilo, né? Eu ia te perguntar, na verdade, um pouquinho exatamente disso, de como você faz para conciliar o ministério com a família, com a academia e tantas coisas, mas... Então já expliquei um pouco aqui, isso, né? É um desafio, mas muito legal que você falou sobre priorizar, porque se a gente der prioridade para o reino de Deus, Ele vai cuidar das nossas coisas. É um versículo que sempre esteve no meu coração, que para buscar primeiro as coisas do reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu vou chorar, porque eu lembro de uma conversa que eu estava tendo até com uma amiga minha uns dias desses, de a gente falando, né? Meu Deus, tudo que a gente busca na vida é estabilidade, é tranquilidade. E é confiar, na verdade, é um pouco sobre confiar em nós mesmos e naquilo que a gente pode fazer. Então, tá tudo bem se eu der conta do meu trabalho, se eu der conta da minha academia, enfim, das coisas. E aí, às vezes, Deus faz umas coisas pra quebrar essa nossa tentativa de autonomia, independência, de dizer, opa, peraí, você tem que depender de mim. Porque tudo que você faz é por mim, é por minha causa, e sou eu que te capacito pra fazer essas coisas. E às vezes Deus quebra um pouquinho dessas coisas nossas pra gente se lembrar. E aí eu tava pensando muito sobre isso, sobre a gente depender de Deus. Tirar os olhos dessa nossa independência humana e de achar que a gente pode as coisas e priorizar, se humilhar diante de Deus. E aí volta para aquele versículo, e as demais coisas Ele vai acrescentar a nossa vida. Porque o objetivo, o foco e o principal tem que ser as coisas do reino. As coisas da terra são passageiras, são efêmeras. Então, aquilo que a gente construir no reino dos céus é mais essencial. E aí, as outras coisas, enquanto a gente está aqui na terra, Deus vai prover. Sim, já não é spoiler, porque vai passar depois, né? Mas certamente, quem esteve no culto, né, nas minhas 2 pregações, vai ouvir um pouco disso. Que eu vou falar sobre os conceitos pós-modernos e as dificuldades que a gente tem do toque. Né? O que nos tira do toque, do tocar em Deus. Então, certamente, quem foi nos 2 cultos, essa pergunta sua e essa resposta, esse conceito aí, ele foi aprofundado, porque eu vou falar bastante. Mas para quem tá aqui hoje, eu não vou dar spoiler, vai ter que vir os 2 dias para me ouvir, entendeu? Muito bem. Com certeza, a gente vai estar aqui os 2 dias. A gente tem coisa especial para dialogar sobre essa passagem aí. Eu tô super curiosa, mas já fica um ganchinho para você que está assistindo esse episódio e não veio no culto, poxa. Mas Vacilou, a pregação mas tá gravada, vai ter uma live. É só pesquisar Congresso de Mulheres 2025 que vai aparecer no YouTube. Perfeito. Agora, você contando, eu tava lembrando de uma história que eu já aconteceu comigo. Umas coisas parecidas. Não
assim, no nível de estar fazendo provas de doutorado, de tudo mais, mas foi parecido. Eu já contei algumas vezes aqui no podcast, as meninas aqui, o pessoal já ouviu. Mas eu vou contar de novo, porque pode ser que a pessoa que está assistindo esse episódio não viu. E eu não conheço também. E não conhece também. Já aconteceu uma história parecida comigo. Na época eu trabalhava, ia casar com o meu amor. Momento coraçãozinho na tela. Tem que ter um coração. Aí a gente já tava com o casamento marcado, tudo certinho pra poder casar. Eu tava empregado, carteira fechada, tudo bonitinho. Vamos casar? Vamos casar. Foi um tempo depois, o trabalho ia puxando muito do meu tempo. Eu já trabalhava aqui na igreja como voluntário. Hoje eu trabalho aqui fechado na igreja. Eu trabalho aqui como voluntário, eu gostava muito da área de multimídia, som. Todos os cursos praticamente eu tava aqui ajudando. Aí esse trabalho tava puxando muito de mim. Tinha que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E por aí ia. Aí chegou um momento que o patrão tava pedindo para me fazer muita hora extra. Aí eu falei, eu não vou fazer hora extras em tais dias e tais horários, porque é o dia que eu tenho para trabalhar na igreja. É o dia do meu voluntariado na igreja e não abro mão disso. Aí ele falou, mas quem é que bota o pão na sua mesa? Sou eu ou o pastor? Aí eu falei, o salário vem daqui. Mas, infelizmente, eu não posso abrir mão de estar trabalhando na igreja. Aí ele, tá certo. Aí ficou calado, aí passou um tempo. Quando foi no final do mês, ele, passa lá no RH, por favor. Aí tava lá, a carteira já dado baixa. Infelizmente, não vamos poder continuar com você por conta sua disponibilidade. Você não tem disponibilidade. Você foi um ótimo funcionário. Eu tinha acabado de ser contratado. Eu passei 2 meses, eu acho. Foi 3 meses lá na empresa. E nesses 3 meses, batia meta que funcionários antigos não batia. Ele falava, você é um funcionário muito bom, mas por conta disso, não vai dar para você ficar. Aí, tá certo. Vou fazer o quê, né? Aí, passou um tempo depois, isso a gente com o casamento marcado já. Passou Imagina o desespero, a gente com casamento marcado. E agora, como é que vai fazer? Sem emprego, desempregado. Meu Deus, o que o senhor vai fazer? Aí passou um tempo depois, o pastor daqui da igreja, nosso pastor presidente, o pastor Sidney, me chamou no gabinete. Reuniu todos os funcionários daqui da igreja. Aí me chamou no gabinete, apareceu uma oportunidade aqui. E todos os funcionários daqui indicaram você, porque você viram o seu trabalho aqui na igreja como voluntário, menino disposto, disponível, e que aprende rápido, que gosta de estar ali e gosta de aprender e fazer as coisas na igreja. Aí todo mundo indicou você para você vir trabalhar aqui. E aí você aceita? Eu acho na hora. A honra do Senhor. Aí é mais um exemplo de que quem confia em Deus, quem tem fé, ele nunca vai deixar desamparado. Sempre vai ter uma provisão ali e um escape na hora certa. Mas é basicamente isso mesmo. E também, só enfatizando, né, que a frase, né, que o ex-patrão dele citou, né? Quem é que bota o pão na sua mesa? Sou eu ou é o seu pastor? Assim, ironizando, né? Na verdade, não é o pastor em si que bota o pão na nossa mesa, mas o Senhor abençoou de uma forma que indiretamente o pastor empregou ele, né? Senhor. Foi usado pelo Senhor para contratar. E hoje está aqui meu digníssimo marido trabalhando na igreja. Glória a Deus. Trabalhando naquilo que a gente mais ama, né? Que eu acho que... eu tenho certeza que faço aquilo que amo. E quando a gente trabalha no que ama, a gente não trabalha nunca, né? Sempre tá ali à disposição e com gás a toda hora. Glória a Deus. Amém. Amém. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse tópico, Pedro? Não, pode passar para a próxima pergunta. Bom, eu sei que você fala muito sobre a questão feminina, pautas femininas, mulheres. E eu queria saber um pouquinho, então, na sua visão. A gente, quando fala sobre dar conta de várias coisas, fala sobre administrar casa, trabalho, blá, 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 entra muito no que as pessoas atribuem ao papel da mulher. E eu queria saber da sua visão, assim, qual é o papel da mulher, tanto na sua família, quanto no reino de Deus? Qual que você acha que é o lugar da mulher? Qual que é o papel da mulher? Interessante que uma das palestras que eu falo sempre é a questão do feminismo e Provérbios 31. E aí vou dar um spoiler, né? Porque não é o tema que eu vou falar aqui nesses 2 dias. Mas é interessante de pensar que a gente sempre faz uma desassociação entre a mulher do Senhor e a mulher
da pós-modernidade, né? A mulher da pós-modernidade é aquela empoderada polivalente, que ela pode, meu corpo, minhas regras, ela é ótima, ela é maravilhosa, ela vai, né? Que tem também esse paradoxo que nunca foi tão forte, mas nunca foi tão frágil. Nunca foi tão munida de discurso e, ao mesmo tempo, nunca foi tão solitária e depressiva. Há uma questão social aqui, que o sociólogo Bauman vai dizer muito bem, que são essas questões da modernidade líquida, que também não vou dar spoiler, porque eu vou falar, ou já falei, em relação a isso. Vocês estão vendo que vocês têm que vir, né? Estão vendo? Vocês estão percebendo isso. Sim. Que o negócio está entrelaçado. Pois bem. Mas há esse paradoxo. Se a gente começa a pensar que a mulher de Deus é aquela frágil, né? É aquela pessoa que é aquela que fica só orando e pedindo e ela não pode nada, ela é mandada pelo marido. E esse é o imaginário popular que se criou. Né? Que as mulheres do Senhor são mulheres frágeis, que as mulheres do Senhor são mulheres que não sabem nada, que são mulheres dominadas e domadas e socialmente não se dão o seu valor. Mas a Bíblia está repleta de uma especialidade gigante dessa mulher. Ela é uma mulher, Provérbios 31, uma mulher que a Bíblia fala que ela levantava cedo, ela ordenava suas casas, as suas servas, ela se vestia, ela ria do futuro, ela tinha expectativa. A Bíblia vai dizer, no decorrer de toda a sua trajetória, que o ministério de Jesus, ele é cercado, abrigado por mulheres. A gente tinha Joana, a gente tinha a mulher de Cusa, a gente tinha Lídia de Tiatira, que era uma vendedora de púrpura, ou seja, ela era uma empreendedora. Então, a mulher de Deus, ela é uma mulher proativa. Ela é proativa no reino, ela é proativa no lar, ela é proativa onde o Senhor a coloca. Aí vamos para falar de Débora, que era juíza, de tantas outras coisas. Só que a gente criou, do ponto de vista do evangelho, que a mulher de Deus, ela é aquela que há uma dissociação. Ou ela é a mulher que serve à sociedade, ou ela é a mulher que serve ao reino. Há um paradoxo, mas não é um hiato. E dentro dessa perspectiva, se esse paradoxo ele é visto dentro de uma perspectiva que ela entende esse servir fora da igreja como também o servir ao Senhor, aí a coisa muda de figura. Legal. E a Bíblia vai dizer, olha, o que eu faço como para Deus e não para o homem. Perfeito. Então, quando eu estou em Brasília, é como para Deus e não para o homem. Quando eu estou na reitoria, é como para Deus e não para o homem. Quando eu estou conversando com você, é como para Deus e não para o homem. Quando a gente tem essa perspectiva, que todo lugar que o Senhor planta os nossos pés é potencialmente o lugar onde a gente pode fazer daquele lugar um lugar de ministração, aí o negócio muda de figura. Porque eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu sou bênção e eu estou à disposição do reino onde o Senhor me colocou. Perfeito. E aí eu sou a Érica que lava roupa, eu sou a Érica que cuido de criança, eu sou a Érica que faço comida pro marido, mas eu também sou a Érica que vou discutir com o deputado emenda, eu também sou a Érica que tenho que brigar com um monte de gente quando precisa, né? Eu também sou a Érica que tenho aí 1.200 pessoas para estar diretamente e indiretamente na questão, e sou a Érica que vem pro púlpito da sua igreja dizer que Deus é bom, abraçar as irmãs e dizer, vamos falar de fé, né? E todas essas interseccionalidades é a Érica do Senhor, porque não dá para fugir. Perfeito. Né? Então, é isso. Agora, é fácil? Não. Não. E a gente não dá conta de tudo. E não pode dar conta de tudo, porque nós não vamos conseguir. Agora, a gente precisa entender que aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, a gente deve fazer o melhor possível. Então é isso, essa multiplicidade de papéis e de situações que habitam no mesmo ser, né? E aí a Lucas vai dizer que a sociedade é um complexo de complexo, e dentro dessa complexidade a mulher está nesse contexto, que é outra questão que também eu já vou dialogar um pouco, que é sobre esse papel social, né, da mulher. E a gente se imbui de vários papéis sociais e esquece de si mesma. Mas que não é para agora esse assunto, é para depois. Mas eu quero dizer isso, é possível, né? Mas não é fácil, mas é possível, quando a gente entende a nossa identidade em Cristo dentro dessa conjectura. Sensacional, sensacional. Falei muito, né? Não, perfeito. Inclusive, uma pergunta, eu te ouviria por horas aqui falar da mesma coisa. Pois que é isso, não é olhar para a mulher como não sei, de uma forma simplista. Você só... Reducionista. Reducionista. Tipo assim, você só está servindo a Deus se você serve a sua casa. Mas você pode servir a Deus, sim, na sua casa. Você pode servir a Deus, sim, no seu trabalho, na academia, por onde quer que você chegue. Porque o serviço a Deus, ele não está em coisas específicas, mas a gente precisa levar a disposição ao reino em todas as áreas da nossa vida. Isso aí é sensacional. Ser bênção onde o Senhor nos plantar, né? Ser bênção, e é sobre isso que a gente vai dialogar um pouquinho nesses 2 dias.
E eu acho que isso também exige uma sensibilidade ao Espírito também muito grande, porque a gente precisa ter a sensibilidade ao Espírito Santo de saber quando agir em todos os lugares, sabe? Tipo assim, estar à disposição do reino, exatamente o que você falou. Estar à disposição para o reino de Deus para fazer uma oração por um filho que está doente, mas também estar à disposição do reino para se colocar firme diante de uma situação no trabalho onde você precisa e enfim, para levar o reino de Deus ali, para você agir de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. E a gente precisa, eu acho que a chave de tudo isso é direcionamento do Espírito Santo para os lugares onde a gente vai, para saber aonde Deus quer nos colocar e também como agir. Isso. Agir não pelo que a gente quer fazer, mas agir de acordo com o que o Espírito nos mandar. É o eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Independente de onde, de como e nos locais, nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor. Essa é a maior bandeira, esse é o maior título. Porque isso aí tudo vai ficar, tudo que você leu fica. No céu fica, vai chegar lá. A Érica veio pra cá porque ela era isso? Não, ela veio pra cá porque ela era serva. Porque ela aceitou o sacrifício da cruz. Esse é o maior título. É ter o nome escrito no livro da vida. É o que conduz a vida. O demais são só oportunidades pra gente entrar nos lugares onde o Senhor tem pra nós. Né? Que legal. Talvez eu entre num lugar que outras pessoas não entram. Né? Eu falo com pessoas que outras pessoas não falariam. E aí eles me escutam por causa do meu título. Então é só isso. É só isso. As oportunidades que Deus traz através. Perfeito. O título são oportunidades de instrumentalização do Senhor. Sim. Agora, o que conduz a vida é meu nome escrito no livro da vida. Não adianta estar escrito nos anais da CAPES se não está escrito no livro da vida. É muito importante estar nos anais da CAPES. Perfeito. Por quê? Porque essa oportunidade que o Senhor me dá de estar no lugar dizendo, não, crente não é burro, não. Porque o pessoal tem isso, né? Então, a gente tá na academia e diz assim, é crente mesmo? Vixe, é crente sim. Tem crente em tudo quanto é lugar. E o Senhor, a cada dia, quer colocar mais e mais pessoas dele nos lugares estratégicos. Né? Amém. Para que a gente possa ser uma bênção, para que a gente possa ser ético, para que a gente possa ser acolhedor, para que a gente possa fazer com equidade e com justiça uma sociedade melhor. E que não tem nada a ver do ponto de vista de dizer, então agora virou hashtag crente comunista, socialista e tal, que é outro papel, outro perfil que a gente dialoga. Né? Mas não, o que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo da base da fé, que é amar o próximo como a si mesmo e fazer uma sociedade melhor para os nossos pares. Esse é o nosso desafio. É para isso que vale o currículo, para melhorar a vida do próximo, para ter oportunidade de ser melhor para a sociedade. Agora, o demais, o importante é ter o nome escrito no livro da vida. Senão, tudo fica. É importante ter escrito o nome num diploma, numa coisa, é importante ter no livro da vida. E isso encaixa um pouco na pergunta que eu ia fazer para você logo depois. Você trabalha em um meio assim acadêmico, faculdade, universidade e tudo mais. Como é para você ser uma líder, que você é diretora-geral, né, da universidade, cristã, em meio a tanta coisa assim, que as meninas aqui todas fazem faculdade, vê que não é um ambiente fácil de ser cristão lá, de estar professando a nossa fé com pessoas que estão nem aí, né? E você como uma líder desses... cristã de verdade, porque tem os tipos, né? Porque geralmente quando a gente vê uma pessoa muito da academia, tipo assim, é cristã, mas é aqueles nominal e não Só prático. nome, mas é alguém que realmente conhece a palavra de Deus, está engajado nisso e não abre mão disso, assim, é muito diferente de ver, vou ser bem sincera, é muito legal. Sim. Como é pra você tá nesse meio? Não é fácil. Por que eu digo não é fácil? Não é fácil porque a gente precisa ter a sabedoria necessária de saber das nossas guerras. O que eu quero dizer com isso? Eu estou ali exercendo uma função. Eu não estou ali para levar folhetinho, né? Para levar folheto, nada disso. Eu entendo o papel da educação, ela deve ser laica, ainda que não seja em muitos espaços. Nós sabemos disso. Né? Mas a base da educação é uma educação laica. Né? É uma educação que está ali para professar a educação e não outras vertentes. Então, como eu atuo, o que eu faço, eu preciso entender que eu estou fazendo para o bem do próximo, para a coletividade, e não para o meu proselitismo. Primeira coisa. Você jamais vai me ver chegar em qualquer reunião acadêmica, qualquer coisa, dizer assim, eu, Érica, mulher, cis, hétero, cristã. Você não vai falar isso. Agora que a concorrência, digamos assim, faz questão de chegar lá e falar... Questão, né? LGBTQI+, e por aí isso. vai. Você não vai me ver. Agora você vai me ver falando o quê? Eu, Érica, uma servidora pública, estou aqui para fazer o meu melhor dentro da minha atuação, para ser melhor para a sociedade e para ser sal e para ser luz. Nós somos uma Bíblia aberta.
E a gente não precisa falar de Bíblia. As pessoas nos leem no cotidiano. Ninguém vai dizer assim, Legal. olha, porque aquela pessoa ali que é de tal religião, não vai dizer o crente, né? Então as pessoas nos leem. Então você vai dizer assim, Érica, o que você faz para estar nesses espaços? Eu faço a minha atuação. Eu faço o meu melhor enquanto a minha profissão, eu busco fazer o meu melhor enquanto pesquisadora, eu busco fazer o meu melhor enquanto orientadora, né? Então, eu vou pegar aí quando tem, vai participar de banca disso, banca disso, eu vou fazer o meu melhor e tudo. Aí, fulano é diferente. O que ela tem? Aí, quando eles percebem, quando eles veem o que é diferente, eles vão buscar. E eu não preciso falar. Porque a vida fala por si mesma. E aí, depois que eles descobrem, ele leva um choque, né? Que é isso? Né? A minha orientadora de doutorado, ela é muito famosa no Brasil. Hoje em dia, ela é a maior referência de educação antirracista nacional. Ganhou o prêmio Jabuti, agora um monte de coisa. E a gente ficou durante 2 anos participando especificamente da pesquisa. E aí eu fazia tal. Enfim, nunca falei pra ela. E aí um dia ela chegou pra mim e falou assim, você tem alguma coisa diferente. Quem é você? Tipo assim, o que você é? Você é de onde? Assim, que religião você é? Como é que é isso? Tal, você é diferente. Aí eu disse pra ela, eu sou crente. Ela disse, eu não acredito. Como é que a gente conviveu tão bem esses anos? Eu detesto crente. Eu disse, você gosta de mim? Então você gosta de crente. A diferença é que a gente colocou a questão da religiosidade numa caixinha. Né? E os tolerantes são tão intolerantes, né? Nessa questão. Então, quando a gente percebe o outro, a gente consegue dialogar com ele. Então, eu acho que uma das grandes, talvez os grandes diferenciais que você diz assim, Érica, como você consegue conviver? Primeiro que eu os amo. Eu amo o diverso. Eu não tenho dificuldade de trabalhar com o diverso. Né? Jesus morreu para todos nós. Segundo, eu entendo que a minha profissão, eu estou ali para ser ética, para ter equidade, para ter respeito, para ter tudo isso. Independente de que eu abra uma Bíblia, faça isso. As pessoas precisam entender que nós servimos o quê? A um Deus diferente. Isso é com as nossas atitudes. Então, se você chegar nos lugares que eu estou e você vai dizer assim, quem é Érica? Quem é tal? Tu só vai dizer, Érica é isso, aquilo outro. Vai ser muito difícil de falar assim, Érica é crente. Só uns que vão dizer isso aí porque tal. Mas eles vão dizer mais do que a gente é, do que aquilo que a gente professa. E a gente precisa entender isso. A gente precisa ser uma carta aberta. Talvez as pessoas nunca vão ler a nossa Bíblia. Nunca vão pegar. Agora elas vão nos ler. E elas nos leem a cada dia. Então, que leitura nós estamos fazendo para a sociedade? Essa é a minha pergunta a cada dia. As pessoas estão lendo a Bíblia através da minha vida. Qual é essa leitura? Que leitura é essa? Talvez isso explica a minha postura e a minha posição nos diversos lugares que eu estou. Sim. Perfeito. Talvez a moça, se você tivesse dito, eu sou crente, não sei o que, ela já não escutava mais vou nada. orientar seu doutorado. Não escuta mais nada. Não escuta mais Não nada que escuta você mais tinha nada, falado. entendeu? Mas a partir do momento que você só foi sendo crente, sem falar que era crente, Isso. ela foi ouvindo. Isso, e hoje ela já sabe, né? Hoje ela escuta, hoje, enfim. E a gente se ama de uma maneira linda. Ela é um presente dentro da minha vida. Ela é especialíssima para mim. E nós temos visões distintas do mundo, mas essas visões não nos afastam. A gente se ama. Então, o amor é o vínculo. E a gente precisa amar o próximo e ter essa dimensão. É mais ou menos isso. É o mais importante, né? Amar a vida, que Jesus veio ao mundo para todos, morreu por todos, e ele não fez essa distinção. Quem somos nós para fazer? Então, ser crente, levar a palavra da Bíblia para as nossas vidas e amar a vida. Mas nós já vivemos uma perseguição, né? Há uma perseguição que ela não é expressa, mas ela é subjetiva a cada dia. Chega em qualquer lugar, hoje em dia com uma blusa escrito Jesus, se algumas pessoas já não vão olhar, dependendo do lugar que você esteja. Quer arrumar problema? Fala da sua posição, fala do que você acha de determinados temas sociais que nós temos dificuldade. Tenta colocar na internet um vídeo falando alguma coisa que não é majoritário. A gente já sofre. Às vezes até os próprios crentes atacam, né? Isso. Nós já vivemos um período que eu dizia que a igreja precisa ser muito sábia. Sábia. A gente precisa de muita sabedoria. E isso tem faltado no nosso meio. E isso tem sido uma situação delicada. O meu sorriso já acabou, tá vendo, né? A gente já começou a falar de temas sensíveis, né?
Temas sensíveis, porque isso tem muito a ver com a nossa postura enquanto cristão, né? Porque senão a gente entra numa caixa, numa gaveta, né? E a gente só se relaciona com os pares, a gente só conversa com quem é crente, a gente só, senão, tá amarrado tudo. E como virão, se não há quem pregue? Verdade. Perfeito. E a gente precisa entender isso. Ser sal fora do saleiro, que é um desafio. Verdade. Eu acho que essa é uma grande questão na vida do cristão, de tipo assim, se policiar sobre suas posturas o tempo inteiro para não se esquecer, eu acho que o fundamental da fé cristã, que é sobre o que você falou, sobre o amor para com os outros. Não precisa dizer que é crente. Tratar os outros com amor, com respeito, com dignidade, com ética, fazer seu serviço e ter a postura cristã sem nem precisar dizer que é cristão. E aí, a gente não, ao mesmo tempo, né, se lembrar de não entrar no cuidado para não se contaminar com as coisas, a gente não virar aquele crente soberbo de que trata as outras pessoas com desprezo, de tipo assim, eu não vou me misturar com essas pessoas para não me contaminar, sendo que não é sobre isso. A gente precisa estar ali convivendo em sociedade, no meio das pessoas, para que as pessoas possam ter acesso ao evangelho, porque se a gente retém, as pessoas não vão ser abençoadas, as pessoas não vão ter o contato. E às vezes exatamente o que você falou, que elas não vão ler uma Bíblia. Mas às vezes no contato com a gente, elas vão conhecer o nosso Deus que a gente conhece através da Bíblia. Então a gente precisa ser, entre aspas, a Bíblia e fazer a dessas pergunta pessoas. que a moça fez pra ela, né? Quem é você? Tem de Quem é diferente, você? isso. Quem é que você tem diferente? Quem é Ela disse, você? o que tem diferente é Jesus Cristo. Quer conhecer? Vem também. Chega a hora da pergunta, né? Chega a hora da pergunta. Sim. Eu sempre tenho uma coisa. Primeiro você ganha a pessoa pra você. Depois para aquilo que você acredita. Perfeito. Porque se ela não acredita em você, ela não vai acreditar no que você fala. Então, a questão é que nós, e aí eu digo nós enquanto... A gente tem muito mais repelido do que atraído. E isso é um desafio da igreja, né? E ele não é individual, mas ele perpassa pela individualidade. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Sim, sim. Para maiores colocações, assista a minha pregação. Amém. Infelizmente, estamos chegando no final. Já! Triste. Os sons de bateria e guitarra passando o som lá embaixo já da Já nossa denunciam deixa. que o culto está se aproximando. Mas vê Perfeito. só, ficaram muitos ganchinhos aqui para pregação, tanto de hoje quanto de amanhã. Perfeito. Eu tô muito empolgada para ouvir mais, assim. Muito bom de ouvir, de verdade. Vamos dividir em 2 etapas. Não adianta Você ouvir ouvir só no tem que ouvir domingo a ou só no parte 1, sábado. a parte 1 e a parte 2. Perfeito. E o podcast depois que apimenta um pouquinho mais. Com certeza. Com certeza. E para finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para as mulheres, para todos que estão ali iniciando na fé e tem esse trabalho de iniciar na fé, tanto na vida acadêmica como na vida cristã, para conciliar os dois e seguir em frente, um do lado do outro, um ajudando o outro e crescendo, tanto espiritualmente como intelectualmente. Perfeito. A primeira coisa que eu quero deixar é o seguinte, não há uma dissonância entre você estar na sociedade, a vida acadêmica, né, essa vida social e a vida de fé. Eles podem coexistirem, eles podem caminhar juntos. Agora, o que precisa? Sabedoria. Porque o grande problema e aí eu digo grande problema da pós-modernidade, principalmente da academia e do conhecimento científico, é que ele tem o poder da sedução. E o que é isso? Aí então você começa a achar o seguinte, olha, eu descobri a pólvora, porque eu descobri a ciência, e tudo aquilo que não é positivismo, tudo aquilo que não é tangível, tudo aquilo que eu não posso comprovar, eu refuto. Né? E a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 29 que as coisas compreensíveis são para nós, as não compreensíveis ao Senhor. Então não adianta a gente querer provar a fé. Não adianta que a gente querer medir fé. A fé não é tangível, mas ela é real. Né? Ela é real. Então, a primeira coisa, sabe o seguinte, há uma imutabilidade da palavra. A palavra de Deus é a verdade. E o absolutismo, ele se contrapõe muito com essa visão da modernidade líquida e com essa visão da fluidez. Né? Então, primeira coisa, base de fé, lê a Bíblia. Por quê? Para ter explicação da fé. Porque senão, se a gente não sabe para onde vai, não sabe que professa qualquer vento de doutrina, já foi. Já derruba. Então, leitura bíblica, escola dominical, busca da palavra, jejum, oração, vida no altar e entender o seguinte, onde a gente for, o que a gente permitir, o que Deus permite ter é graça. É graça.
é graça. A Bíblia fala, homem algum pode receber qualquer coisa se do céu não for dada. Então, é entender, tudo vem dele, tudo é dele, e nos colocar a serviço dele. Onde quer que eu vá, eu sou dele. Isso é uma oportunidade de servi-lo. Obrigada, foi uma delícia estar com vocês. Um bate-papo muito legal. Foi melhor. Esse bate-papo foi mais gostoso que o almoço. Meu Deus! Infelizmente, para as pessoas que estão assistindo, vai encerrar por aqui, mas a gente ainda vai curtir um pouco com ela, vai conversar um pouco ali. Overdose de Érica nesse final de semana, né? Em uma outra sala. Mas é Lanchinho isso. de novo. Mas é isso. Agradecer Muito por ter obrigada. aceitado o convite. Obrigado por você aceitar o convite. E eu ficava aqui só observando. Rapaz, a mulher é intelectual. Bem que Adriano falou, ó, a mulher é intelectual. É culta, fala que é uma beleza. Assim, ela falando aqui, parece que eu tava escutando o WhatsApp em 2x e não gaguejava em nenhum momento. Eu falei, rapaz, eu tava falando aqui gaguejando mais do que tudo. E a mulher falando rápido, palavras difíceis e sem gaguejar em nenhum momento. Mas é inspirador ver você como uma mulher de Deus que Sim. se posiciona, uma mulher com uma fé firme mesmo, Amém. uma fé verdadeira, assim, inspirador de verdade em vários aspectos, porque como a gente já falou em um outro podcast, a gente precisa, assim, de pessoas, e como o Pedro falou também, a gente precisa, assim, de pessoas de Deus, Amém. nos mais Em todos diversos os lugares, âmbitos. para que justamente isso, a presença de Deus e o reino de Deus chegue nesses lugares. E te ver nesse lugar é muito bom de saber que você já está lá, e é inspirador para outras pessoas, assim como eu quero estar em lugares assim como você para levar a palavra de Deus, assim, sensacional. Um abraço. Amém, Obrigada. amém. Obrigada. Foi um prazer novamente. E tem mais Estamos algum... felizes, foi muito gostoso também, foi muito interessante a gente ver sua história, sabe? Sim. Muito legal. Já conhece um pedaço da minha vida, tá vendo? Sim. Muito bom. Obrigada. E é isso, as portas ficam abertas. Infelizmente, nosso bate-papo hoje se encerra Se por encerra. aqui, mas numa outra oportunidade seria um prazer Quem lhe sabe receber no próximo novamente. congresso ou então um outro congresso, né? Tragam você também. A gente Se vier de novo, a aí gente já vem recebe de novo. com o maridão e a gente Pois faz é. um podcast Ai, aqui com também. os dois. Nossa, seria Pois é. incrível. Vamos falar assim, sobre o cristão e a intelectualidade, né? Cristão e a pós-modernidade, tudo isso são Sim, temas muito legais são para nós. temas muito legais. E é isso. Se você assistiu até aqui, dá o nosso like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda segunda-feira, às 19 horas, você vai receber uma notificação Plim. dos nossos episódios que saem. E você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Se você gostou desse episódio, vão ter vários cortes ao longo da semana para você compartilhar para mais alguém que você acha que pode ser abençoado por aquele trecho. E é isso, né, Pedro? Esqueci É de mais isso. alguma coisa? É tudo que você falou. Não retenham as bênçãos só para vocês. Se você foi Compartilhe. abençoado com esse podcast, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, tudo que você tiver, seus grupos de WhatsApp, compartilha lá. Fala, ó, o que a pastora Érica falou aqui é muito interessante, assista aí. Manda o link lá, que eu tenho certeza que outras pessoas também serão abençoadas. E se você gostou, foi abençoado, você pode também estar abençoando a gente, contribuindo com o QR Code novamente, que está aqui em cima. Você pode escanear e fazer uma doação para que a gente possa estar melhorando cada vez mais os nossos conteúdos, estar melhorando a nossa qualidade de trazer um material de excelência para você. E é isso. Encerramos o nosso papo de hoje muito felizes, muito Obrigada. ansiosos para as pregações que vão ter esses dias. Ficaram vários ganchos. E é isso. Tchau. Agora a gente vai se despedir do pessoal de casa aqui nessa câmera do meio. Tchau, gente. Tchau, Até a próxima. gente.